Podemos aqui então começar com o Carlos Fonseca, que é presidente do Conselho Deliberativo, que vai fazer um balanço dessa reunião aqui. Essas quase 3 horas de reunião, e principalmente sobre um tema que foi muito falado aqui. O Vasco acaba de divulgar um e-mail para a comunicação, enfim. A questão da transparência. Dúvidas, muitas, como você disse, o debate é bom por isso, porque tem muita dúvida em cima. Mas essa questão da transparência é uma preocupação do Conselho Deliberativo cobrar ainda mais da diretoria administrativa, por ser um assunto tão importante para a história do Vasco. Começar a divulgar mais coisas além daquilo que tem sido divulgado normalmente desde o início desse processo? Então, pessoal, boa noite, Flávio. Obrigado pela pergunta. Assim, tô até meio constrangido aqui com tanta luz, mas vamos lá. Eu acho que foi um bom primeiro passo para que a gente possa ampliar esse debate, né? Até esse momento, o debate veio do que se apurava aqui, do que uma fonte falava ali. Agora não, agora está oficial. A 777 veio aqui, né, com os seus principais personagens e formalizou a proposta para o clube. A gente tem ali uma tensão entre o que é transparência. Transparência é mostrar os contratos, transparência é colocar todos os pontos principais à prova. Essa tensão ela existe na sociedade, vai continuar existindo, no Vasco igual. É um contrato resguardado por sigilo comercial. Mas eu acredito, cara, que assim, pegar o contrato para ler talvez tenha uma certa decepção, porque são páginas e páginas para falar o que todo mundo já sabe. Eu escutei um conselheiro aqui falar, já nada foi dito de novidade. Mas a intenção é que não tenha muitas novidades mesmo, a intenção é que as coisas estejam claras ao ponto de que o vascaíno possa dizer sim ou não. Acho que dá para melhorar? Acho que ainda tem coisas que precisam ser mais mastigadas. Que coisas são essas? As coisas que estão sendo colocadas. Então achei muito saudável o e-mail que a diretoria se propôs, né, o duvidas.saf@vasco.com.br, que o vascaíno tenha a oportunidade de colocar ali o seu questionamento e que esse questionamento passe para dentro de um FAQ para que a gente tenta responder, se não todas, a maior quantidade possível. E eu ainda tenho a curiosidade de ver a diretoria administrativa falando sobre a proposta, né, que ela apresente a proposta. A gente ouviu um proponente, agora eu quero ouvir o outro lado da mesa, porque a mim, como julgador, interessa ouvir os dois lados. E por que hoje, Carlos, a diretoria administrativa que estava ali ao seu lado, nenhum deles se manifestou? Porque eu vi muita dúvida em relação principalmente ao valor do pagamento da dívida. Se ele virá dos dividendos, se ele virá de um aporte futuro. Queria que você explicasse exatamente sobre isso. Não, vamos lá. A diretoria administrativa, ela não respondeu porque foi um pedido meu. Eu não queria que virasse hoje um debate de perguntas e respostas. Eu queria exatamente que as dúvidas fossem suscitadas, né? E eu acho que talvez por isso tenha saído o e-mail de dúvidas, porque eu botei muito isso fortemente ao longo do dia. Eu quero dúvidas, eu não quero responder o que todo mundo já sabe, eu quero saber eventualmente o que a pessoa quer saber que eu ainda não sei que ela quer saber. Então isso é importante, a quantidade de perguntas que se respondem, que se fazem sobre determinado tema é importante. Então, por isso foi um pedido meu, mas como eu disse aqui, eu gostaria que a diretoria faça, ela compile isso tudo, ela saiba o que as pessoas querem fazer e possa vir aqui colocar a sua forma de ver, que já venha com a resposta dessas perguntas, ou eventualmente com perguntas novas, quanto mais dúvidas melhor, elas possam ser respondidas. Eu acho que é por aí. Sobre a dívida, vamos lá, de novo, eu falei e vou repetir. São 3 empresas completamente distintas. Você tem o Clube de Regatas Vasco da Gama, você tem a 777 Partners e você vai ter a SAF Vasco. Que o nome não é SAF Vasco, provavelmente vai ser Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol. O Vasco coloca nessa sociedade seu potencial de geração de receita, seus ativos que operam futebol, e a 777 coloca nesta empresa investimento, capacidade de investimento, dinheiro. Esses dois itens somados, eles vão gerar uma capacidade nova de receita, né? Não vai ser o que o Vasco gera hoje, e eu não sei exatamente o que vai ser pelo potencial que esses investimentos vão trazer. Vai valorizar o time, valorizando o time você tem uma chance melhor de competir, tendo uma chance melhor de competir, eventualmente você ganha, ganhando você ganha receita de premiação. Isso tudo vai fazer com que o Vasco seja diferente. Diferente quanto? Como eu falei, hoje temos um paradigma de receita, R$1 bilhão são o que os principais clubes hoje no Brasil em faturamento recebem. Quanto o Vasco poderia? O Vasco poderia chegar nesse paradigma? O Vasco poderia quebrar esse paradigma? Aí é uma avaliação pessoal de cada um do que o Vasco poderia em relação a esse paradigma.
Esses recursos que o Vasco irá gerar por essa mistura da operação do futebol com os investimentos que vão chegar, é que pagaria a dívida. Então, a 777 não tiraria dinheiro do bolso deles para pagar a dívida. O dinheiro para pagamento da dívida sairia desse misto que é a operação com o aporte. Eventualmente, se o clube não gerar lucro, não tiver um resultado positivo, quem paga essa dívida? Não, a dívida... O clube não, perdão, a SAF. A SAF. A dívida aqui é interessante, assim, a dívida, ela é ao longo do tempo. O Vasco passou recentemente por 2 processos muito importantes de estruturação da dívida. Um foi o RCE, ou seja, todas as dívidas judicializadas foram compiladas num grande programa de refinanciamento, vou chamar assim, não é um nome técnico, mas é similar, e isso vai ser pago em 10 anos. Como em 10 anos? A SAF, por força de lei, se constituída, ela vai ter que mandar 20% da receita dela para pagar o RCE. Então, quanto que a SAF vai pagar do RCE? Do RCE é óbvio, 20% da receita. Esse valor vai pagar o RCE e se em 6 anos se amortizar pelo menos 60% do RCE, ganha-se mais 4 anos para pagar os 40% restantes. Então, o RCE, a gente tem ali no limite um prazo de 10 anos para pagar. Ah, mas e se quiser acelerar esse pagamento? Esse pagamento, por lei, pode ser acelerado se o credor der deságio, der desconto na dívida. Vai ter dinheiro para pagar esse deságio? Não vai ter dinheiro. Isso é gestão de fluxo de caixa, não sei. Mas deságio sempre é interessante, porque quando eu tenho deságio, eu tenho a diminuição do valor nominal, né? Eu te devo 100, você topa receber 70, opa, 30 ficou no meu bolso. Além disso, tem o carregamento da dívida, que hoje está aí em torno do Selic, 15% ao ano. Então, 15% de 100 é R$15 só para dever os mesmos 100. Mas o RCE é um pedaço da dívida do Vasco. O Vasco tem outras dívidas. Que outras dívidas? Tem dívidas normais correntes de antecipação de programa de sócio. Né? Essas dívidas são as dívidas de giro. Essas vão estar ali, paga hoje, pega amanhã, capital de giro. Você tem a dívida tributária, que ela também é de longo prazo, que não faz sentido, porque a dívida tributária você já conseguiu todos os descontos ali na negociação, você não vai ter deságio por pagamento antecipado, então faz sentido que ela fique aqui, eu estou falando do cabeça financeira, faz sentido que ela fique pelo prazo máximo dela, e outras dívidas que são as dívidas não ajuizadas, aí dívidas gerais de manutenção, enfim, que se tiverem algum tempo, é factível que você talvez tenha ali um deságio, porque o cara quer receber e quer sair ali da coisa. Mas essa já tem menos potencial de deságio quanto dívidas mais antigas. Então, é por aí, assim, como é que vai ser pago? Não sei, mas sei que o dinheiro sai dessa mescla de operacional do que o Vasco vai ceder com os investimentos que a SAF vai fazer, porque isso aqui, com o passar do tempo, vai se fundir e vai se transformar no Vasco da Gama, Sociedade Anônima do Futebol. É isso. Você vai parar de falar da 777, vai parar de falar do Vasco, vai falar do Vasco SAF. E como seria dividido esse valor? Como seria investido esse valor da SAF? De uma vez só, ou dividido em 2 ou 3 anos? Não. O valor da SAF, 70 milhões já foram, tem mais 630. Esses 630 milhões serão aportados em 3 anos a partir da assinatura. Então, assinou, vem o primeiro aporte. Assinou, vem o primeiro aporte. Assinou, você vai constituir a empresa. Constituir a empresa tem todos os trâmites legais de constituição da empresa. Você vai levar ali 1 semana, 2 para RCPJ, junta comercial, enfim. Depois que a empresa estiver constituída, aberta, você vai fazer a sua conta corrente, você vai abrir sua conta corrente. Aberta a conta corrente, vai entrar o primeiro aporte de recursos, tá? Eu estou sendo aqui super transparente, garanto que boa parte do que eu falei pouco importa. O que importa, de fato, é quando for assinado o contrato, vai entrar a primeira parte dos recursos e a partir desta data vai ter 3 anos para fazer o restante do aporte. Carlos, me chama a atenção o seu calendário, o calendário do presidente da Assembleia Geral, Otto. O calendário de vocês não precisa ser concordante. Você já falou que não tem pressa. Mas é óbvio que o clube, de modo geral, tem pressa. Vocês têm conversado porque, enfim, existe uma expectativa, não sua, mas do torcedor, de modo geral, de que isso aconteça, de que a AGE, presidida por ele, aconteça em cerca de 1 mês, um pouco menos talvez.
Vocês têm conversado? Porque se você não tem pressa, mas se o tempo que ele comanda é outro, como é que isso fica? Então, essa é a famosa divisão entre pressa e urgência. Eu tenho urgência, eu não tenho pressa. Eu não quero fazer a qualquer custo como algumas pessoas colocam, inclusive foi colocado hoje. Eu quero fazer desde que o vascaíno tenha a compreensão do que ele quer. Me parece, vocês talvez tenham mais condição de dar essa temperatura do que exatamente eu vivo numa bolha, vocês observam mais ou menos todas as bolhas. Me parece que há uma convergência de entendimento do torcedor vascaíno, do sócio vascaíno. Mas a gente precisa cumprir com todos os ritos até chegar na tomada desse voto. A gente trabalha, inclusive eu, com a data lá de 25 de julho, que é a primeira data da janela possível, dada a convocação da Junta Deliberativa no dia 5, a partir de 25 de julho. Se escorregar muito disso, a janela fica comprometida, porque como eu falei, tem que registrar, tem que ir na Juscerja, tem que abrir o CNPJ, tem que abrir conta no banco, tem que para poder contratar no novo CNPJ. A gente está ciente disso, a gente tem urgência quanto a isso, se for a vontade do vascaíno, mas a gente não vai cometer atropelos sob pena de viciar o processo ou puxar uma votação que de repente diga não, porque o sócio não está suficientemente esclarecido. Eu até poderia aprovar se eu soubesse mais. Então, você sempre tem que calibrar esse tipo de coisa, né? Assim, ou aprovar ou não aprovar, né? Eu aprovei correndo, eu não sei exatamente o que é, mas aprovei. Pô, também não é o voto que eu gostaria. Eu gosto do voto que eu fui lá, consciente do que era, soube os riscos, soube do que era, e votei sim ou não, mas fiz o que eu queria fazer. Esse é o voto que interessa. Vasco não vai pular o rito para aproveitar a janela desse... Assim, se der para aproveitar a janela cumprindo o rito, bacana. Se não der para aproveitar a janela cumprindo o rito, vai ser feito no tempo que o rito necessitar. Podem ter medidas alternativas? Imagino que possa. Cabe à diretoria administrativa descobrir quais são e realizar. Eu acho que a janela não pode ser uma faca na cabeça ou no peito do vascaíno para ele votar porque a janela vai fechar. De novo, não é o tipo de voto que eu quero. Eu gosto daquele voto que chega lá e é sim ou é não. Né? Como o conselheiro aqui, o último conselheiro que falou, o Sérgio Frias. Me parece muito claro que o voto dele é não. Respeito, ele tem as convicções dele, ele tem os pontos dele. Quem sou eu para dizer que ele está errado? Discordar ou não discordar é outra questão. Agora, errado ele não está, é a convicção dele. Ele vive isso aqui há muito tempo, ele tem uma história de Vasco há muito tempo. Ele tem lá o direito de formar suas convicções, agora, assim como todos os sócios. Carlos, fica muito claro que os conselheiros querem mais acesso a informações e que vocês também não têm a possibilidade de dar talvez tantas informações quanto eles gostariam. A minha pergunta é o quanto que ainda dá para ser aberto, do que ainda não foi aberto, para esse conselheiro fazer um voto um pouquinho mais consciente? Então, de novo, a velha fricção entre sigilo e transparência, né? Assim, eu fui aqui super transparente no tempo que precisa para entrar os recursos. Seria necessário? Né? Eu fiz aqui uma provocação nesse sentido. Eu acho que tem mais dados, eu acho que a comissão tem que ver esses dados, eu acho que as perguntas dos vascaínos são fundamentais para que a gente responda aquelas perguntas que são importantes serem respondidas. Porque tem eventualmente a dúvida de uma pessoa que, cara, qual é a importância disso no contexto geral? Ah, não, tem uma dúvida que é a dúvida de todo mundo, opa. Né? E garanto que não há ninguém mentindo. Né? Para garantir que não tem ninguém mentindo, que existe a comissão que está olhando o contrato e vendo, ó, isso que ele falou está aqui, isso que ele falou está aqui. Olha, vocês podem confiar que o que está dito é o que está no contrato. Eventualmente dizer que é ruim, acho ruim, mas o que está dito está no contrato. É que o que está dito e o que está no contrato é ruim, é um juízo de valor possível. Entendeu? Você não precisa dizer, a comissão não precisa testar que a proposta está conforme e fazer um juízo de valor favorável por isso, não. Simplesmente, ó, o que está posto é o que está no contrato e acho ruim por isso e aquilo. Hoje a comissão do Defesa do Consumidor da LERJ entrou com uma ação contra o Vasco e um dos pedidos é justamente isso que foi debatido aqui, que é mais transparência, que é acesso integral ao contrato e também pedem uma liminar para que bloqueiem, para que impeçam votações e que o rito siga adiante. Isso é uma preocupação para vocês? Chegou a ser debatido ali entre vocês e membros da diretoria administrativa hoje? Rapaz, eu agora vou cometer um impropério aqui, porque eu não li a ação, não vi. Eu só me preocupei mesmo, eu saí meio atrasado, só me preocupei mesmo do pode ter a reunião ou não pode ter a reunião. Me disseram que poderia, que não teve decisão, sequer o clube foi citado. Eu não tomei conhecimento do contexto, mas assim, aí eu estou dando agora a minha opinião livre de conhecimento do que está acontecendo. Me parece um certo exagero a LERJ se preocupar com isso,
enquanto o Maracanã está lá sendo gerido da forma como está sendo gerido, com o impedimento de um clube do tamanho do Vasco de utilizar um bem que é público, que sempre foi usado há tanto tempo. Então eu acho que talvez os nobres na LERJ, parlamentares deveriam se preocupar um pouco mais com a questão geral e não com uma associação. Porque no fundo, o Vasco é uma associação de respeito aos seus associados e estendendo muito aos seus torcedores. Me parece que a Câmara está exorbitando um pouco de suas funções em tentar enquadrar, qualificar, enfim, eu não sei como é que eles fizeram essa qualificação, mas me parece que eles não têm alcance. Mas, de novo, estou dando aqui uma visão completamente desvinculada da realidade, porque eu não li, não vi, só soube do resultado. Em relação a São Januário, foi especificado na apresentação dos 3 cenários. Um cenário seria fazendo uma ampla reforma e ali o contrato de aluguel seria revisto. E os outros 2 cenários, uma ampla reforma com a questão da propriedade se passando para a SAF e a outra, pequenas reformas e segue como está. E aí, justamente em relação a isso, quais são, claro que não foi especificado, mas imagino eu que no contrato tenha um valor para que essa propriedade passe a ser da SAF ou passar para uma AGE, como é que funcionaria isso? Da propriedade passar para a SAF num momento futuro, por exemplo, que isso causa muita talvez dúvida na cabeça do torcedor. Eu vou te falar o que eu vi.